Olá a todos. O título do nosso trabalho é Literatura e Construção da Identidade Surda, Construtos Históricos Políticos em Adaptações de Livros Infantis. Bom, dentre os autores deste trabalho, nós temos a Paula Gomides, a Ana Regina Campelo, o Irliandro Silva e o William Francione. Bom, neste trabalho, nós buscamos apresentar, por meio de comunicação oral, no caso em Libras, e também com tradução para a língua portuguesa e a legenda, as nossas considerações referente à análise de 3 adaptações de histórias infantis, sendo a primeira a Cinderela Surda, a segunda Rapunzel Surda e o terceiro o Patinho Surdo. O nosso interesse nessa pesquisa é demonstrar bases históricos-políticas relacionadas à trajetória da comunidade surda ao longo dos tempos, considerando as construções imagéticas e também as discursivas, que refletem na construção de determinadas identidades. Então, a nossa questão de pesquisa, nós temos como primeira questão: como as adaptações infantis podem evidenciar ensinamentos sobre a história e a luta da comunidade surda, pensando no sentido da literatura surda? Nossa segunda questão é: quais são os elementos que corroboram para a construção, para essas construções presentes nos livros que analisamos? A literatura surda se estabelece por meio de manifestações artísticas e culturais do povo surdo, alcançando maior espaço com a publicação de dispositivos legais que buscam valorizar e reconhecer os direitos desta comunidade, como, por exemplo, a oficialização da Libras, a nossa lei de Libras de 2002 e com o decreto de 2005, e também a definição de inclusão de educação bilíngue na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 2015 e também de 2021. Então, acompanhado a esses dispositivos legais, a produção cultural da comunidade surda ela vem se estabelecendo por meio da criação e de compartilhamento de histórias impressas e também em vídeos sinalizados, vídeos em libras, né? Por exemplo, as batalhas em slam, poemas, piadas, dentre outras manifestações. Então, os nossos resultados indicam que as histórias analisadas, elas relatam vivências comuns, principalmente em relação aos filhos surdos nascidos em famílias de pais ouvintes. Então, as pesquisas demonstram que uma maior notoriedade dessas histórias, ela pode diminuir o preconceito decorrente da visão clínico-terapêutica, na qual a surdez está envolvida. Olá, pessoal, é um prazer participar dessa edição do Jogo do Livro. E nesse momento da apresentação vou falar um pouquinho dos materiais, que a gente analisou relacionados à literatura surda. É importante dizer, que a comunidade surda ela vem se manifestando de diferentes formas, seja na pintura, na literatura, na contação de histórias, piadas. Agora tem o slam também, possível ver as batalhas de rimas em libras em plataformas como o YouTube, por exemplo. As línguas de sinais como um todo, elas têm se articulado, por meio de manifestações artísticas. E aqui a gente traz um pouquinho de 3 livros analisados por nós, referente à visualidade, aos elementos centrais que giram em torno das publicações impressas na literatura surda. Aqui a gente está trazendo 3 adaptações, que é o Patinho Surdo, a Rapunzel Surda e a Cinderela Surda. Essas histórias são muito conhecidas
e elas também figuram no imaginário da comunidade surda, né? Assim como na comunidade ouvinte nós as conhecemos. Mas para circular na comunidade surda, essas histórias passam por algumas adaptações, o que é comum em relação à cultura dessas pessoas, né? Então, essa é a capa do livro do Patinho Surdo. É possível ver que lá no início, né, a gente aprende a fazer o sinal do patinho, né, de uma forma por meio dos desenhos. Os desenhos nesse livro têm o seu aspecto visual muito intensificado, né? Aqui a gente vê um casal de patos surdos, né, se comunicando em línguas de sinais. A próxima imagem mostra a mamãe pata, né, já sentindo a necessidade, né, de expelir aquele ovinho do pato que nasceu surdo e que foi parar numa família de cisnes ouvintes, né, o que gera todo o conflito. Na realidade, não é um patinho feio que destoa, mas é um patinho surdo. Mais especificamente sobre Rapunzel surda e Cinderela surda, essa primeira imagem é a primeira edição da Cinderela surda, né? É possível ver nas capas dessas obras que o título é representado em escrita de sinais, né? Já uma forma também de levar a gente a produzir o sinal referente àquele título. E aqui a gente traz algumas partezinhas dos livros só para mostrar o quanto o aspecto visual é ressaltado, né? Já com imagens que tomam uma página inteira, né? E do outro lado, a escrita de sinais propriamente dita, juntamente com a escrita em língua portuguesa, né? O que não impede de surdos oralizados ou que conheçam a língua portuguesa, que tenham a língua portuguesa como segunda língua, passem também a se apropriar, a conhecer essas obras, né? Mas seria uma obra mais voltada à comunidade surda, né? Também não é uma limitação para que ouvintes tenham acesso a esse tipo de material. Em seguida, a gente traz a versão mais recente da Cinderela surda, né, da mesma forma, com a escrita de sinais. E essa história é muito interessante, primeiro porque ela traz o Lepé, que é considerado o pai dos surdos, é um abade francês, na história, né? Então, o Lepé é o professor do príncipe surdo, né? E ensina a língua de sinais francesa para esse príncipe, né? Para no futuro ele assumir o trono. E outro elemento importante também é que a Cinderela ela não perde o sapatinho, ela perde a luva, né? Que é o que constituiria mais a identidade dela enquanto surda. Nessa próxima imagem, a gente apresenta também uma parte do livro, né, organizado da mesma forma que a Rapunzel surda, com uma exploração grande do aspecto visual, trazendo também a escrita de sinais. É possível encontrar a sinalização dessas obras na plataforma YouTube, como esse trechinho que a gente está trazendo aqui para vocês verem. Nesse trecho, especificamente a historinha do Lepé que eu contei, né, ensinando o alfabeto manual para o príncipe surdo. E por esse motivo, essa literatura ela pode ser articulada, né, os materiais impressos articulados aos materiais visuais, como os vídeos, né, já que a gente tem esse material disponível, né, assim como vários outros, né, poesias sinalizadas, os próprios slams, como eu citei anteriormente. Bom, por fim, eu gostaria apenas de apresentar uma experiência particular que eu tive na questão da contação de história. Eu fui convidado para contar uma história
para participar de um momento de contação de história numa escola bilíngue na cidade de Guarulhos. É uma escola onde todos os estudantes são surdos e eu estou até mostrando agora, né, as fotos, vocês podem ver aqui ao lado, o momento em que eu conto história para essas crianças. Então, observem que nesses registros feitos pelos professores, as crianças se mantêm atentas. Isso acontece, primeiro eu entendo que é pela questão da contação de história direto em língua de sinais, a língua materna desses estudantes. Também temos as questões visuais que chamam o interesse desses estudantes. Então, observem que após esse momento de contação de história, eu organizei um círculo para que nós pudéssemos ter experiências e fazer trocas sobre a história narrada, para que eu possa observar a compreensão deles sobre essa história sinalizada. Então, todo esse momento de interação direto em língua de sinais. Bom, é isso. Obrigado.